Olá, boa noite. Está no ar pela TV Universitária, o TVU Notícias, que esta semana traz uma série de entrevistas com os candidatos a reitor da Universidade Federal de Uberlândia. O primeiro turno da eleição acontece nos dias 28 e 29 de agosto de 2012. Está presente aqui no nosso estúdio o candidato Elmiro Santos Rezende, da chapa Ética, Autonomia e Compromisso Democrático. Conforme acertado com a Comissão Especial Eleitoral da UFO, disponibilizaremos o espaço do TVU Notícias para que cada um possa trazer considerações acerca das candidaturas. A iniciativa tem como objetivo fazer com que a comunidade acadêmica da UFO tenha todas as informações a respeito dos candidatos para um voto mais consciente. Candidato Elmiro Santos, seja muito bem-vindo ao nosso TVU Notícias e nós vamos iniciar informando que as perguntas foram elaboradas pela equipe de jornalismo da TV Universitária. Tomou por base os temas tratados durante o nosso debate realizado no dia 23 de julho. Assim teremos 3 blocos. No primeiro deles trataremos o tema ensino, no segundo pesquisa e no terceiro extensão. Serão 2 perguntas por bloco. Então vamos à primeira pergunta. Professor Elmiro, qual a sua avaliação com relação à qualidade e às condições de ensino de graduação e pós-graduação na Universidade Federal de Uberlândia? Boa noite. Boa noite, Kelson. Boa noite a toda a equipe de jornalismo da TV Universitária e a todos aqueles que nos ouvem e assistem nesse momento. Como você já fez a questão diretamente, nós vamos abordá-la da seguinte forma. A Universidade Federal de Uberlândia sofreu um processo de expansão muito grande nos últimos anos. Isso certamente repercute nas nossas ações de ensino, sejam elas a nível do ensino, da graduação ou no ensino da pós-graduação. No entanto, se você analisa os resultados de avaliação das nossas questões ligadas ao ensino, nós encontramos que nós nos situamos numa posição bastante confortável. Nós temos uma avaliação boa, embora ainda precisemos consolidar muitos cursos novos que apareceram em função desse processo de projeto de expansão. Essa é uma atitude que nós temos que tomar persistentemente durante o processo de gestão. Nós temos que acompanhar o que está acontecendo na graduação e implementar medidas corretivas. Nós temos que adaptar essa questão do nosso ensino às condições modernas que nós vivemos hoje em dia. Não é possível você negar, por exemplo, a importância que temos de meios digitais na questão da condução do ensino. E também não é possível que tenhamos projetos pedagógicos desvinculados do que nós chamamos de mobilidade estudantil. O mundo hoje é muito próximo, vamos dizer, e esses contatos externos, essa troca permanente de informações repercute diretamente na qualidade dos nossos cursos, sejam eles a nível da graduação ou da pós-graduação. Especificamente falando agora sobre a questão da pós-graduação, nós temos programas de excelente qualidade, outros que ainda precisam de nossa atenção. E todos eles nós temos que considerar à luz dessas questões técnicas às quais me refiro. É importante incentivar essa troca de ideias interinstitucionais, essa troca de experiências interdisciplinares, para que a gente consiga progressivamente melhorar a qualidade dos cursos. E nós precisamos também, para que esses cursos de pós-graduação melhorem, implementar medidas no sentido de consolidar o parque tecnológico voltado aos laboratórios, para que a gente tenha progressivamente pesquisas de maior repercussão, de maior impacto e, além do mais, é preciso acompanhar de perto essa questão, porque esses produtos originados da pesquisa, seja ela básica ou um pouco mais aplicada, se transformem também em patentes para que possam ser aplicadas diretamente na solução de problemas do cotidiano da nossa população. Mas, em linhas gerais, analisando o problema tanto do ensino quanto da pós-graduação, do ensino de graduação quanto da pós-graduação, nós temos que entender que nós já avançamos muito, embora essa atitude
permanente de acompanhamento, de reciclagem, de avaliação das medidas implementadas são fundamentais para que a gente cada vez melhore mais e atinja os níveis de excelência que nós procuramos. Ok, doutor Elmido, obrigado pela primeira resposta. Passamos então à segunda pergunta. Tomando por base as suas considerações, quais as suas propostas para a melhoria da qualidade e das condições de ensino de graduação e pós-graduação aqui na UFA? Na graduação, a atenção tem que ser voltada desde o ingresso do nosso aluno na universidade até o término do curso. Para isso, nós temos que ter condições para que ele persista na sua linha, dentro do seu curso, com a menor evasão possível. Isso melhora a adesão do nosso estudante ao projeto pedagógico. Então, são necessárias medidas de acompanhamento desde o ingresso, melhorando cada vez mais o processo de admissão. Posteriormente, nós temos que acompanhar o que está acontecendo com esse estudante. A modificação, por exemplo, empregando o Enem, SISU, traz consigo estudantes de áreas e de fora de Uberlândia que têm dificuldades de permanência. Então, a assistência estudantil será de fundamental importância na manutenção desses estudantes. Além disso, nós precisamos, como já disse inicialmente, acompanhar os projetos pedagógicos de cada curso, atender as especificações, especificidades próprias desses cursos, trazer um debate permanente interno nos cursos, para que a gente, ouvindo essa coletividade que trabalha no processo, a gente possa caminhar progressivamente para projetos pedagógicos vinculados à realidade de cada um dos cursos. Esse incentivo tem que ser permanente. E é preciso também entender que há um contínuo entre a pós-graduação e a graduação. Eu não entendo uma graduação desvinculada da pós, porque isso torna difícil o processo criativo que nos conduz progressivamente à melhoria interna. Então, com isso, já abordo um pouco a questão da pós-graduação. A pós-graduação, nós temos formas que conduzem à excelência dos programas. Nós temos que implementar a política de bolsas em todos os níveis, sejam elas na graduação ou na pós-graduação, para que a gente consiga fazer com que os estudantes progressivamente desenvolvam as suas ideias. A universidade não pode de forma nenhuma matar o que eu chamo de surto de criatividade quando esses estudantes entram nela. Pelo contrário, nós precisamos pegar isso, cultivá-las progressivamente, dar a esses estudantes e professores a condição de implementá-las. Nós precisamos trabalhar também na consolidação, como já disse também, do projeto de extensão, criando condições, não só aqui na sede, mas principalmente nos campi avançados de Monte Carmelo, de Patos de Minas e do Pontal, para que tudo isso caminhe em bloco e que a gente tenha uma excelência nesses cursos, sejam a nível da graduação e na pós-graduação que pretendemos implementar e implantá-la nas suas diversas modalidades ao longo de todos os cursos que a UFA atualmente oferece. Tá certo, doutor Elmir, muito obrigado. Terminamos então essa primeira rodada de perguntas. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com o segundo bloco. Um ex-detento tem duas opções: ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso, você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça.
E nós já estamos de volta com o TVU Notícias Especial com os candidatos a reitor da Universidade Federal de Uberlândia, recebendo hoje aqui no nosso estúdio o candidato Elmiro Santos Rezende. Neste bloco, ele vai responder as perguntas abordando o tema pesquisa. Vamos lá então com a primeira pergunta deste bloco. Professor Elmiro, como o senhor avalia a inserção da UFO no contexto da pesquisa? É possível ampliar o nível e a quantidade de pesquisas? Se nós analisarmos o Brasil como um todo, você pode ver que as estatísticas demonstram isso com bastante clareza, que nós aumentamos muito a produção científica no Brasil. No entanto, essa qualidade e o impacto da pesquisa é que nós precisamos trabalhar. Isso pode ser muito melhorado. Especificamente falando na questão da UFO, ela acompanhou esse cenário nacional. Hoje o volume de pesquisas divulgadas na universidade e realizadas nos nossos laboratórios é muitas vezes maior do que foi em anos anteriores. O que é possível fazer é o seguinte, nosso pensamento, para ampliar a pesquisa, como nós poderemos fazer? Me refiro ao bloco anterior, não matar o surto de criatividade que as pessoas que chegam na UFO trazem. E nós temos um cenário interessante porque nós contratamos recentemente mais de 1.000 professores e a maioria deles com doutorado. Essa é uma inserção muito boa porque nós poderemos criar grupos interdisciplinares, aí sim, trabalhando com diferentes níveis de formação do pesquisador, até atingirmos os níveis de pesquisa científica de bolsistas da iniciação científica da pós e da graduação, atingindo inclusive o que nós chamamos de PIBIC Júnior, que é a possibilidade de que alunos do segundo grau nos procurem e sejam agregados a essas equipes de pesquisa. Isso traz a médio e longo prazo uma repercussão interessantíssima no processo e nos permite formular projetos cada vez mais detalhados e com maior impacto. Nós trazemos a ideia de que necessitamos urgentemente de centros integrados de pesquisa. Esses centros integrados trariam a interdisciplinaridade como seu elemento central. Dentro deles, nós colocaríamos professores das mais diversas áreas, pesquisadores, cientistas, e traríamos também estudantes, tanto da graduação quanto da pós-graduação, e eventualmente estendendo a essa categoria de segundo grau também que poderiam advir e completar essa equipe. A partir daí, o desenvolvimento de projetos com a busca sempre da orientação na elaboração, para que sejam projetos competitivos na busca de financiamento e programas internos especiais de consolidação de bolsas, esse fato, esse ajuntamento de pessoas focadas no mesmo princípio, trariam como consequência um volume muito maior de pesquisa, um volume muito maior de publicações, inclusive em periódicos de alto impacto. Daí para frente, o resultado da implementação tecnológica ou da transformação dessa pesquisa em produtos tecnológicos seria quase que automática e atuando até nesse sentido como um efeito colateral dessas pesquisas geradas nesses centros. Os centros devem ser implementados. Nós precisamos buscar. Se nós tivermos um projeto de expansão da graduação, nós necessitamos urgentemente de um programa de expansão da pós-graduação e da pesquisa de alto nível nesse país. Tá certo, professor. Vamos então à segunda pergunta deste segundo bloco. Na opinião do senhor, que ações poderiam ser implementadas para a melhoria das condições necessárias à elevação do contingente de pesquisas e como aumentar a capacitação de recursos para a pesquisa? Em primeiro lugar, nós necessitamos de incentivar o processo criativo. Para isso, a universidade precisa ser livre. O nosso pensar não pode ser direcionado
nós temos que pensar livremente, agirmos em coletividade e termos, inclusive, a capacidade de pensarmos diferente. Esse processo é essencial à universidade criativa. Sem ele, não há pesquisa. E essa transformação desse processo de pensar em algo concreto, que são os projetos elaborados, isso precisa de acompanhamento. Nós precisamos de ter pessoas qualificadas, nós precisamos de ter estruturas qualificadas para que elas, funcionando, aliviem um pouco a carga em cima dos nossos pesquisadores, para que os projetos encaminhados possam fluir da melhor maneira possível, fazendo toda a tramitação necessária, seja a nível de comitê de ética em pesquisa, que devem funcionar adequadamente. Eles já funcionam, mas nós precisamos ainda trazer algumas melhorias dentro deles, dando-lhes apoio a nível de secretaria, a nível de recursos que eles precisam, né? E com isso, esse fluxo poderia ser melhorado. Além disso, o acompanhamento na elaboração do projeto, como já disse anteriormente, é muito importante, porque os bons projetos conseguem uma captação de recursos mais fácil. E nós precisamos também trabalhar a nível das instâncias que acompanham a execução dos projetos. As nossas fundações de apoio devem ser preparadas para esse tipo de trabalho, facilitando com isso a captação de recursos e a boa administração deles. A partir daí, trabalhando externamente à universidade, juntamente com outras universidades parceiras, nós precisamos induzir a criação de editais específicos em determinadas áreas que contemplem as necessidades da população daquela determinada região geográfica do país. Com isso, esses editais específicos poderiam proporcionar o recurso necessário à elaboração não só do resultado da pesquisa, mas da consolidação dos grupos de pesquisa e da consolidação dos laboratórios voltados para esse tipo de iniciativa. Finalmente, nós precisamos incentivar o núcleo de inovação tecnológica para que o registro das patentes possa fluir de forma mais rápida e com maior instrumentalização dos nossos pesquisadores de como fazer, porque o problema são os primeiros passos. Então, nós precisamos tratar desse assunto e precisamos também tratar da questão da divulgação do conteúdo. A pesquisa, ela só se torna pública e importante como fator de impacto social quando ela é publicada, que outros parceiros pesquisadores de outras instituições tomem conhecimento do que é feito nessa casa e que nos auxiliem, e nós os auxiliamos também na busca cada vez maior por essas soluções que a população precisa. Tá certo. Muito obrigado, candidato. Nós voltamos depois do intervalo com o nosso terceiro e último bloco aqui com o professor Eumídro, que é candidato à reitoria aqui da UFO. Eu devia ter trocado os andaimes, mas a obra não podia parar. Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o TVU Notícias Especial com os candidatos a reitor da Universidade Federal de Uberlândia, aqui pela TV Universitária. Recebendo hoje, aqui nos nossos estúdios, o candidato Eumíro Santos Rezende. Neste último bloco, o candidato vai responder a duas perguntas sobre o tema extensão. Então vamos lá. A primeira delas, como o senhor avalia a política extensionista aqui na UFO? A Universidade Federal de Uberlândia se pautou durante muito tempo e continua tendo uma forte ação extensionista. Durante o tempo que estivemos na administração, até 2008, 2004, 2008, nós tomamos uma série de medidas no sentido de fortalecer essas ações extensionistas a uma população que está, em nossa
volta e que tem grandes necessidades, como todos nós que vivemos numa cidade do porte de Uberlândia já começamos a notar. Então, essa aproximação com a comunidade é de fundamental importância para você, inclusive, detectar os pontos de carência, para que a extensão, que é a nossa forma mais rápida de gerar respostas a esse contingente social, que é a comunidade que mantém a universidade pelo pagamento dos seus impostos, retorne a ela tentando resolver os problemas que a afligem no dia a dia. Isso foi feito durante um certo tempo, com todos esses movimentos sociais, não apenas contemplando a questão assistencialista. Nós não podemos confundir programas de extensão com ações puramente assistencialistas. Embora elas existam em determinados momentos, mas elas precisam tratar de assuntos de impacto social de médio e longo prazo, transformando a realidade na qual nós estamos inseridos. Mas quando eu digo, por exemplo, que a ação extensionista da UFO sempre foi muito grande, se você contemplar ao nosso redor, por exemplo, você vê o que nós fazemos dentro do hospital universitário, hospital médico, hospital odontológico, hospital veterinário, são políticas de alto impacto social e acabam, de certa maneira, sendo colocadas no âmbito da extensão. Então, é muito importante que você tenha uma avaliação muito abrangente do que é a extensão na universidade e entender que sem essa questão da extensão de qualidade, a pesquisa de qualidade e o ensino de qualidade, nós não teremos equilíbrio das ações acadêmicas. Se você sai do âmbito dos hospitais e olha um pouco mais detidamente, por exemplo, você vê inúmeros projetos de extensão sendo desenvolvidos em diferentes unidades acadêmicas. Um exemplo, por exemplo, nós poderíamos dizer aqui no âmbito da Faculdade de Direito o que é feito na assistência judiciária. Isso é um assunto que, de enorme importância, nós temos que fortalecer cada vez mais e ser cenário de ensino para os nossos alunos. Você vê na educação física o que é feito, nos diferentes projetos, diferentes programas extensionistas ali desenvolvidos. Nós temos que começar e incentivar muito isso nas ações dos campos avançados, seja no Pontal, seja em Monte Carmelo e seja também em Patos de Minas. E nós precisamos disso. Essa é uma resposta quase que imediata que damos à sociedade que nos mantém vivos e funcionando. É um compromisso social, um compromisso com a construção da cidadania. Então, a minha avaliação com relação à política extensionista da UFO é dizer que ela sempre foi bastante forte, muito ativa, mas que precisamos ainda de alguns referenciais e de algumas retomadas que foram abandonadas nos últimos tempos. Ok, obrigado, candidato. Vamos então à última pergunta deste último bloco, né, que o senhor encerrará a nossa série de entrevistas. Quais as ações concretas que poderiam, na opinião do senhor, serem tomadas ou implementadas para a ampliação e o financiamento da política de extensão na UFO? Nós precisamos, em primeiro lugar, retomar essas linhas que foram usadas na concretização das políticas de extensão. Precisamos rever essa política toda, dando a ela a dimensão que a nossa comunidade hoje necessita. Em alguns locais, e volto a insistir na questão dos campos avançados, nós vamos definir com as comunidades locais essa própria definição. Além disso, nós precisamos fazer entender aos nossos estudantes, aos nossos professores, que nós não podemos privilegiar o ensino, a pesquisa em detrimento da extensão. Não, são políticas que devem ser conduzidas na sua real dimensão e em condições equiparáveis. Senão nós teríamos uma situação de ensino manca. Nós teríamos uma falta importante com a nossa comunidade. Feito isso, nós temos que implementar editais especiais.
Nós precisamos ampliar as bolsas e o valor das bolsas dedicadas à extensão. Nós precisamos valorizar as atividades de extensão quando fazemos avaliação das nossas unidades acadêmicas e avaliação dos nossos professores e técnicos, tendo em conta progressão na carreira. Nós temos que valorizar isso nos próprios concursos de admissão. Aí nós teríamos uma possibilidade de ter uma extensão de qualidade. As ações dentro do conselho da área, que é o conselho de extensão, precisam ser priorizadas em determinadas situações e atuar em determinadas unidades que precisam ainda de incentivo na área de extensão. Outras já têm uma vocação muito forte para isso. Então, é preciso modular isso, tratar com a devida atenção os projetos de extensão e entender que nós estamos imersos em um mar de problemas de toda a ordem e que a extensão é o nosso canal mais próximo para interagirmos com essas comunidades. Eu quero aproveitar esse tempo que me resta para me dirigir especificamente à comunidade da universidade, em nome do nosso grupo de apoio, que se chama Humaniza UFO, e pedir a atenção aos nossos projetos, ao nosso programa de ação, que está disponível na internet, nas nossas páginas. São mais de 30 páginas voltadas a essa política de gestão que continua a ser implementada, a ser desenvolvida por um grupo específico que coordena essas ações. Nós estamos trabalhando, buscando contribuições e peço que aqueles que acreditam que é possível, que tenhamos uma UFO bem melhor, livre de preconceitos, que possa pensar diferentemente, que essa coletividade de pensamentos, essa diversidade, a pluralidade, seja uma condição necessária para o nosso desenvolvimento como instituição, que uma UFO que seja progressivamente inserida na nossa comunidade, cada vez mais atendendo a essas necessidades. Eu me dirijo especificamente a essas pessoas que nos ajudem a construir esse processo. Após lerem o que está escrito e com um pensamento crítico, peço apoio e, logicamente, é necessário o voto para que a gente possa fazer as transformações que aqui discutimos. Muito obrigado. Ok, professor Eumiro. Gostaríamos de agradecer ao candidato Eumiro Santos pela participação nesta entrevista, que acreditamos ser de extrema importância para que a nossa Universidade Federal de Uberlândia tenha uma boa representação. Amanhã a gente volta com o TVU Notícias normal a partir das 6h30 da noite. Obrigado a todos pela audiência, tenham uma excelente noite e até amanhã.